E aí, beleza? Como que você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou te falar como que eu tenho apenas 22 anos e no último mês eu fiz R$ 2.870 só trabalhando pelo digital, trabalhando aqui pela internet. E como que eu fiz isso foi com prestação de serviços. Eu vou detalhar nesse vídeo aqui exatamente o que eu fiz e como que você pode não fazer exatamente o mesmo, mas como que você pode pegar os mesmos princípios para pensar de maneira estruturada e replicar isso para a sua realidade. Eu vou falar aqui de um ponto onde eu já tenho 5 anos de experiência no mercado digital e eu não fiz dinheiro como o pessoal geralmente fala aí para você e como você já provavelmente deve ter visto aqui no mercado digital, que é fazendo tráfego pago ou que é colocando funil no ar, que é lançando produto, lançando e-book ou algum desses outros meios de ganhar dinheiro. Eu fiz esses R$ 12.000 prestando serviços. Mas antes de te explicar exatamente como que eu fiz, eu preciso dar algumas ressalvas aqui para você. Porque, primeiro, esse não é um resultado constante na minha vida. Esse foi um resultado atípico, foi um resultado muito diferente, só que é um resultado que ele é factível no longo prazo. Ele não está acontecendo todos os meses exatamente da minha vida, só que no futuro ele vai acontecer, porque eu estou plantando para isso. E eu plantei para isso nos últimos 5 anos, e por isso que hoje eu consigo colher esse resultado de ter um mês de faturar R$ 12.870. Só que nesse mês vigente de agora, eu já sei que eu já vou faturar mais ou menos metade disso, ou mais ou menos um pouquinho mais da metade disso. Então, para você ver que aqui no digital as coisas são muito frutíferas, elas dão muito dinheiro mesmo, elas dão esse dinheiro que o pessoal fala, só que não é as mil maravilhas também, porque você precisa saber lidar com essas oscilações de dinheiro. Claro que eu tenho aqui os meus contratos fixos, e alguma hora ou outra, vez ou outra, vai caindo algum dinheiro de um contrato mais freela, de um contrato que é mais esporádico, às vezes cai o dinheiro de alguma prestação de serviço pontual, só que não é uma constante. É isso que você tem que entender se você quer colocar o pezinho aqui no digital, ou se você já está nessa batalha do digital, se você já presta serviços, ou se você já ganha algum dinheiro por aqui, você tem que entender que a vida aqui é muito de oscilações. É muito difícil você saber exatamente o quanto você vai ganhar de forma fechadinha. A não ser que você tenha alguns contratos fixos e aquilo ali tá bom para você, ou a não ser que você seja CLT aqui no mercado digital, a não ser que você tenha projetos fixos mesmo, é difícil você medir exatamente quanto vai entrar na sua conta. Eu também quero fazer uma ressalva aqui nesse canal. Quando eu criei esse canal aqui, eu estava ganhando muito menos do que isso. Só que o propósito aqui não é só falar de dinheiro pelo dinheiro. O propósito desse canal aqui é mostrar o que eu estou fazendo para dar certo aqui no digital, para criar conteúdos que viralizam, para criar conteúdos que vendem. Só do último ano para cá eu já gerei muitos milhões para as empresas que eu trabalho. Eu estou documentando isso aqui através da minha marca pessoal, tanto aqui no YouTube, quanto no LinkedIn e quanto nas outras redes sociais. Mas essas aqui são as redes sociais que eu mais produzo com consistência. É isso que você pode ver nos últimos vídeos por aí. Eu venho documentando a minha jornada, eu venho construindo em público a minha própria marca pessoal, e esse é o intuito desse vídeo aqui, é mostrar como eu fiz e te mostrar princípios ou teorias de pensamento ou modos de pensar para você fazer um resultado bom para você também. Sejam R$ 12.000, seja mais do que isso, seja um pouco menos do que isso, mas o tanto que a sua jornada te proporciona hoje. Porque, como eu falei, eu plantei durante os últimos 5 anos para colher o resultado desse aqui. É importante falar que esse aqui é apenas um recorte de um único mês do ano. Eu já ganhei mais de R$ 10.000 em alguns meses desse ano. Só que a maioria dos meses desse ano foi ganhando menos de R$ 10.000. É isso que você precisa entender muito claro aqui nesse vídeo. Eu não estou aqui para te pregar fórmulas mágicas ou fórmulas prontas ou dinheiro rápido e no piloto automático, como muitos gurus falam por aí, falando que você vai ficar milionário com 6 meses de trabalho. Eu não acredito nisso. E não é que eu não acredito nisso porque não aconteceu comigo, mas eu não acredito nisso porque eu acho que isso não é a regra mesmo. E que você prometer isso daí com tanto afinco, com tanta certeza assim, é só para te vender alguma solução no final. E não tem nada de errado em você fazer grandes promessas para vender, ou em você falar de um resultado muito específico que você teve. Eu tô fazendo isso aqui nesse vídeo agora. Agora o problema é você não deixar essa ressalva de que pouquíssima gente vai conseguir, ou não deixar a ressalva de que você está prometendo algo que é para uma pessoa em 100 mil vendas que você vai fazer, em 100 mil alunos que você vai ter. Então você precisa entender todas essas coisas antes, tá? De eu te falar como que eu fiz. Então vamos lá para a segunda parte desse vídeo, que é eu te falar como que eu fiz esses R$ 12.870 no mês passado aqui pelo mercado digital. Como eu já falei para você, como eu já dei um breve spoiler, foi prestando serviços. E quais serviços especificamente eu prestei para ganhar esse dinheiro? Foram serviços de copyright, então escrever palavras que vendem, escrever anúncios, escrever mensagens de WhatsApp, escrever e-mails, escrever textos que vendem mesmo de fato, e como estrategista de YouTube.
E ao longo desse tempo, ao longo do último mês, eu tive 3 clientes que me pagaram super bem, que foi um cliente de estratégia de YouTube, e os outros 2 clientes que eu tive foram clientes de copy, clientes de copywriting. Só para te explicar, um estrategista de YouTube, ele desenha estratégias de conteúdo, ele desenha estratégias de vídeos, ele desenha todas as estratégias de comunicação de um expert, de um especialista que tem alguma habilidade e de que comunica aqui pela internet. Então, sabe, esse psicólogo, esse médico, essa pessoa que você acompanha conteúdo, provavelmente ela produz conteúdo para o YouTube também. Só que ela não produz conteúdo de qualquer jeito. Provavelmente ela precisa de um estrategista digital, ou um estrategista de conteúdo, ou um estrategista de YouTube, seja lá como que você queira chamar. E eu sou essa pessoa hoje. Os outros 2 clientes que eu tive foram clientes de copyright. E o que é copyright no final das contas? É você escrever textos que vendem. Sabe aquele patrocinado que aparece para você no Instagram, aquele anúncio que aparece nos primeiros 5 segundos lá no canal do YouTube, quando você assiste algum vídeo? Provavelmente foi algum copywriter que escreveu ele. E tem lógica ele escrever do jeito que ele escreve. Não é você só chegar e escrever aqui um texto e achar que ele vai vender. Tem toda uma lógica, tem toda uma metodologia para isso aí ser escrito e gerar o melhor dos resultados possíveis. E foi isso que eu fiz, gerei muitos milhões aqui para quem eu trabalho. Foi prestando serviços de copywriting. Então foram esses 3 grandes contratos. E nesses 3 contratos eu tinha tanto um fixo quanto um variável. Para alguns clientes eu tinha só fixo e para alguns clientes eu tinha fixo mais variável. E foi tendo esses 3 contratos fixos mais o variável que entrou desses contratos que me proporcionou ganhar esses R$ 12.870. Só que a rotina não é essas mil maravilhas que você vê no mercado digital. Porque quando você presta serviço, só esses clientes que eu tinha 3 clientes, né, que são esses 3 clientes que eu falei para você, com esses 3 contratos. E dentro de cada cliente eu tinha várias áreas que eu tinha que prestar serviço. Então eu não tinha a rotina de pernas pro ar, como o pessoal do digital te fala. Eu tive uma rotina intensa, uma rotina de quem trabalhou de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, ou até mais muitas vezes. De quem trabalhou sim alguns dias de final de semana, de quem trabalhou sim até tarde, de quem acordou sim cedo para trabalhar. Então não foi essa rotina de mil maravilhas, mas me pagou muito bem. Com a idade que eu tenho, eu sou dos meus amigos aqui, eu sou o que mais ganha. Então, para você perceber que não é as mil maravilhas que o pessoal te fala aí no digital. Eu trabalhei pra caramba e foi difícil arranjar esses clientes. Foi depois de um momento difícil que eu tinha passado aqui na minha trajetória profissional. Então, para você ver que esse título que você clicou aqui desse vídeo, ele não é um clickbait, mas ele é um recorte de uma realidade muito específica. E por que que eu coloquei esse título e por que que eu quero que você assista esse vídeo aqui até o final? É justamente porque às vezes tudo que a gente precisa é de uma mudança de mentalidade ou de uma mudança de perspectiva para a gente entender que é possível para a gente também. Pelo menos quando eu assisto aqui alguns conteúdos no YouTube, eu sinto que aqueles caras estão falando para mim. E às vezes eu vou ser essa pessoa que vou estar falando com você. Mesmo falando de um para muitos aqui no YouTube, eu vou estar falando exatamente com você. Exatamente com você que precisa de uma frase que vai mudar a sua vida. Exatamente com você que precisa de um insight, que precisa de uma boa ideia para ir lá e trazer um resultado muito legal. É isso que muitos creators fazem. Eles falam de um aqui no YouTube para muitas pessoas. Só que ele fala de forma específica com cada pessoa, de acordo com cada momento que essas pessoas passam. Então foi assim que eu fiz esses R$ 12.870. Como eu te falei, esse aqui é um recorte muito específico da minha jornada e um recorte depois de anos plantando. Eu vejo muita gente entrando aqui no digital e com 6 meses já quer ganhar milhões e tal, aquela coisa toda. Mas não vai ser assim. Não vai ser assim, ou mesmo que seja, cara, se aconteceu isso, você é uma exceção da exceção. Agora, se você está entrando aqui, você tem que ter a mentalidade de que você vai passar anos aqui até ganhar um dinheiro legal, até ir lá e ganhar uma renda boa aqui da internet. E mesmo assim que você ganhe esses R$ 12.000, não vai ser isso aqui que vai salvar a sua vida, mas ele pode ser um bom ponto de partida, que é isso que está acontecendo comigo. Ao longo dos últimos anos, eu só cresci aqui no digital. Eu não cresci na velocidade que eu esperava e não cresci na velocidade que eu queria, só que sempre foi um crescimentozinho constante. E se a gente for olhar para o mundo real, para o mundo de empresas tradicionais e para o mundo de carreiras mais institucionais, eu ganho mais do que praticamente todas as carreiras assim de sênior e até de gestor e de gerente. Para você ver que aqui no digital é muito diferente do mundo real muitas vezes. E que você precisa entender que a realidade funciona diferente. É uma realidade próspera, é uma realidade que te dá dinheiro. Só que você precisa suportar muita coisa. E não que no mundo tradicional você não precise suportar muita coisa. Quer fazer 5 anos de faculdade, quer fazer mais 2 anos de pós, quer depois fazer mais não sei quantos cursos e aí talvez conseguir um emprego que te pague 4, 5 mil reais. Eu sei que lá você tem que suportar muita coisa também. Só que aqui você também vai precisar passar por todas essas coisas. Mas você tem escolha? Tipo, se você não investir aqui no digital, se você não produzir conteúdo, se você não prospectar seus clientes, e aí, o que que vai ser? O que que vai ser da sua carreira?
Beleza, você pode seguir uma carreira no mundo tradicional, não tem problema nenhum nisso. Mas se você quer ter resultado por aqui, você precisa fazer. É só isso que eu tenho pra te falar. Você precisa fazer. Precisa fazer e fazer e fazer repetidas vezes, até você alcançar o resultado que faça sentido pra você. E não é você colocar um resultado de R$ 1 milhão por mês já agora que você está começando, ou já agora que você tem pouco tempo de digital. É você pensar num resultado factível e no resultado que faça sentido de acordo com o momento da sua jornada. Então pensa primeiro nos R$ 1.000 que você vai tirar aqui do digital. Depois pensa nos seus primeiros R$ 5.000 por mês. Depois você joga para os 7.500. Depois você joga para os seus R$ 10.000. Então pensa primeiro aqui nos seus primeiros resultados que você vai tirar da internet. É nos seus primeiros R$ 1.000 por mês. Depois nos seus primeiros R$ 5.000 por mês. Aí depois você vai subindo 7.500, 10, 12, R$ 15.000. E aí você vai subindo essas metas à medida que você vai fazendo as suas coisas aqui também, porque as coisas ficam mais factíveis, você consegue tirar um proveito melhor daqui, você consegue suportar melhor o processo aqui, que eu acho que é isso que diferencia muita gente que tem sucesso aqui no digital. É você entender essas nuances do trabalho aqui pela internet. E não você olhar um vídeo desse aqui de tenho 22 anos e fiz R$ 2.000 por mês e se comparar, mas sim usar isso aqui como combustível para sua jornada. E para você se desiludir um pouco de que o digital não é essas mil maravilhas que te contam por aí, mas ele é sim muito bom, ele traz sim muitos frutos. Eu espero que você seja o próximo a colher vários desses frutos. E se você quiser ter mais aceleração para colher todos os frutos aqui do digital, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, que todos esses serviços que eu falei para você, eu tô com a agenda aberta deles. Então é só você clicar aqui no primeiro link, que aí você vai ter a minha ajuda de forma personalizada para eu te ajudar de acordo com o seu caso, a crescer, engajar e monetizar aqui pelo digital. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meus serviços estão aqui no primeiro link da descrição, se você quiser ter mais aceleração para ter sucesso aqui no digital. E nos vemos no próximo conteúdo. Um abraço.